volta de lesão, voltou ali da lesão que ele teve no adutor direito, e já ganhou uma chance aí com o Hernan Crespo. Ele vai ser importante, eu acho, Chacon, para essa função no meio de campo. Obviamente, o Luan, não dá para a gente achar que o Luan volta a ser aquele de 2021. Acho que esse cenário é um cenário, assim, bem, cara, distante do mundo real. Ao mesmo tempo, ele é bom jogador, o Luan, cara. Então, assim, acho que ele pode ajudar. E ontem, de forma até que, assim, não esperava, né? Porque tá voltando de uma lesão ali, um tempo parado, ele entrou bem no jogo, né? Queria a sua opinião também em relação a esse meio, Chacon. Assim, o Luan, confesso que eu vi muita gente elogiando muito o Luan, eu acho que foi ok. Não foi nada demais, não foi mal, mas não foi nenhum espetáculo na minha visão. Eu só acho que isso mostra como o Alisson ficou muito para trás, né? Diante de tudo que aconteceu. E assim, dos dois eu prefiro o Alisson, tá? Eu acho que o Alisson agregaria mais. Não em posicionamento há uma carência maior a um primeiro volante nesse momento no São Paulo. Mas eu acho que já foram dadas tantas e tantas e tantas oportunidades para o Luan que não foram aproveitadas, que eu não entendo por que não dar mais uma oportunidade para o Alisson em detrimento do Alisson ficar priorizando ainda o Luan. Ambos são ativos do clube, mas eu acho que o Luan não tem mais mercado forte, já passou o bonde do mercado forte. Eu acho que já foram muitas chances. Eu não me recordo de um jogador que teve tantas chances num time quanto o Luan, né? E ainda sou da tese que o Luan precisa tomar novos ares para o bem da carreira dele, para o bem de São Paulo, e segue a vida. E eu acho que o São Paulo tem total capacidade de produzir novos jogadores para essa posição. Produzir em casa mesmo, buscar na base, buscar em Cotia novos jogadores para essa posição de primeiro volante. Mas assim, ele voltando, muito boa sorte a ele e que ele possa aproveitar mais uma chance que lhe é dada, que ele possa agregar ao time. E torço muito para que isso aconteça, né? Porque o bem do Luan é o bem do São Paulo. Dentro de campo, se o Luan vai bem, o São Paulo vai bem, né? A conta é meio simples para mim. Então, mas eu acho que não tem que descartar o Alisson por todo esse pelo que aconteceu, porque o Luan já eu acho que teve... sim, hein, Chacon? Eu acho, cara, Não. O Alisson para mim já não vinha bem. Pelo que exatamente Porque o cara não fez questão de estar no São Paulo. Para mim é uma coisa que é meio Como assim básica. não Porque fez questão de estar de São Paulo? ele quis ir para o Corinthians. Ele aceitou a possibilidade Uma do Corinthians e foi proposta. para o Corinthians não tendo o contrato assinado. Então, mas aí você percebe que, por exemplo, ok, respeito a tua visão, tá tudo certo. Mas você percebe, por exemplo, o Luan queria ficar no São Paulo, né? Sim. Sim. Mas o que ele entregava para querer ficar no São Paulo? Eu queria ficar no São Paulo por uma paixão. Eu também quero ficar no São Paulo. Me coloca na posição de jogador, eu vou querer. Eu sirvo para isso? Não. Não. São duas coisas diferentes. Relação profissional, eu acho que tem que ser respeitada também. Outra, o Alisson, na minha visão, não desrespeitou o São Paulo. Ah, mas ele foi para o CT do Corinthians. Sim, liberado pelo São Paulo. São Paulo liberou ele para ir lá. Querem ficar puto com alguém? Fica puto com quem liberou. Não com o cara. Ele foi liberado para fazer exame médico, Chacon. E aí ele poderia ele fazer foi em qualquer outro liberado lugar. para estar no CT. Não, o mas pessoal do São Paulo passou isso pra gente. Então existe uma divergência, porque o que me passaram é que ele foi liberado para fazer exame médico. Não, e ele o pessoal do São Paulo passou isso pra gente então no existe uma treino, divergência Gabriel. ali. Não, tá bom, então existe uma divergência ali. Porque o fato era, ele foi liberado e ele escolheu ir para o Joaquim Grava conhecer os novos companheiros. Essa foi a informação inicialmente passada. E aí inclusive o Marcelo Paes falou isso na ESPN. Isso. No Bola da Vez. Exato. Ele falou isso também. Então, assim, tem uma divergência até a forma que isso foi passado, entendeu, Chacon? Ele foi liberado justamente para fazer exames médicos. E ele escolheu ir para o CT do Corinthians. Cara, isso é uma escolha. E, assim, o fato dele estar de fora... Mas ele fez os exames médicos onde? Ele não fez exame médico, ele não foi autorizado a fazer exame médico. Perfeito, mas ele foi... relembrando, sexta passada, Gabriel, você estava no treino. Sim, mas ele estava liberado. Ele estava liberado dos treinos do São Paulo. Ponto. Não, estava liberado para ir para lá. Ele estava em trâmites burocráticos já para ser o novo jogador do Corinthians. Pegar meu celular e mandar uma mensagem. Exame médico... Não, sim, mas o exame médico você não faz no CT.
É o cara que vai assinar com o São Paulo, ele não Tudo faz bem, exame médico no tudo bem, CT Gabriel. do O que eu clube. tô falando Ele é que na faz no Einstein, entendeu? sexta-feira passada, a assessoria do São Paulo, ao nosso lado, você estava lá. Você estava lá. Nos passou que a gente até perguntou, pô, o cara não mandou mal de ir lá pro CT e tal? Ele falou, não, porque ele foi liberado pelo São Paulo para estar lá. Porque já estava dado como certa a contratação por ele, já tinham trocado minutas e estava certa a contratação, por todos os lados. E aí depois o Corinthians deu para trás. Então a culpa não é do Alisson. Assim, não é. Não, peraí. Aí Não você é. me desculpa discordar de você. Isso aí eu vou não é que o Alisson é o único culpado. Não. Sim, mas ele também é culpado. Parcela dele. Nós não estamos falando de um menino de 20 anos. Assim, sim. O São Paulo tem sua responsabilidade e usa muito mal a comunicação para agir dessa forma. Gente, o Alisson ele foi lá liberado por nós, eu não ouvi ninguém falando isso. Vocês estão falando porque vocês estavam lá no CT, tal, beleza. Mas o Alisson tem a responsabilidade dele. E o Corinthians tem a dele. Já que as minutas foram trocadas e tal, tá tudo, entre aspas, certo. Falta o pagamento, falta o tal do 1 milhão do Pix. Não fizeram. Mas vamos lá. O Alisson tem sim a parcela de responsabilidade dele. O Alisson e o staff dele. Ô, Alisson, você tá liberado para ir para lá. Se eu sou empresário do Alisson, você não vai. Enquanto não assinar o contrato, enquanto não tiver tudo certo, o pagamento, você não vai. E ponto final, velho. Ponto final. Cara, ele e acho que a decisão dele, caso tivesse dado certo ele para o Corinthians, ele também seria visto como uma pessoa não grata, né? Porque o cara, assim, isso que eu falo, assim, jogador morre pela boca muitas vezes, e isso acho que o torcedor tem que começar a relevar quando é dito. Ele falou para a TNT em 2024 que ele estava muito feliz no São Paulo, que ele queria aposentar no São Paulo, que no futebol brasileiro virou o clube que ele mais criou identificação. Esses caras, eles acabam falando demais. Igual o Arias falou que no Brasil ele volta só pro Fluminense e tá indo pro Palmeiras. Isso acontece. Isso é o que rola. Agora, o fato do Alisson, para mim, é muito simples. Ele quis ir pro Corinthians. Ele chegou, ele foi utilizado contra o Mirassol, ele foi titular contra o Mirassol, ele seria utilizado para a temporada, que é uma outra falácia também. Porque o Crespo não ia usar. Gente, o cara foi titular na estreia da temporada. Então, o Crespo não ia usar para ser titular, tem uma distância. E aí, ele falou para a direção do São Paulo que chegou a possibilidade do Corinthians e que ele estava apto para ir para o Corinthians, que ele gostaria de ir. Ele deixou de ir para os jogos. Aí ele é liberado dos treinos do São Paulo já em troca de minutos para fazer exames médicos. Até teve um bastidor ali da ESPN que o Alisson chegou 9 da manhã no CT, ele tomou café da manhã e foi, entre aspas, expulso do estádio. Tipo, olha, a gente não pagou ainda, você não pode fazer os exames ainda. Então, vai para um shopping aqui perto, vai, que aí cara, a gente chama você de volta. Que aí faz o exame médico, não é no CT que você faz no hospital, faz ali em alguma rede. Os caras em São Paulo, por exemplo, fazem no Einstein, geralmente, exame médico, para assinar contrato, e aí vai para o CT. E aí faz foto, faz aquelas coisas. Ele escolheu estar no CT do Corinthians. Então, assim, cara, acho que é uma escolha que ele tem que lidar. E aí entra o que o Renan falou. Ele não tem 12 anos também. Ele é um jogador que ele é experiente. Muito legal tudo isso, Gabriel. Muito legal tudo isso, Gabriel. A assessoria do São Paulo deu a versão oficial que o Alisson foi liberado para estar no CT. Muito bacana tudo isso que você falou. Para mim não vale de nada, porque o São Paulo informou que ele tinha sido liberado para estar lá. Então, para mim, eu não consigo atribuir a culpa ao cara se ele foi liberado pelo clube. Para mim, você tem que chegar e achar quem é que liberou o Alisson de estar lá. Quem liberou? Então, mas o Marcelo Passo falou outra coisa também. Então, existe uma bem. divergência. Então, aí você fica com a versão do Marcelo Paz e nunca mais fala a versão oficial que o São Paulo passar. Não estou falando que é para descredibilizar a versão do São Paulo. Estou falando que não é uma versão que é exatamente dessa forma quando você conversa com pessoas do Corinthians. Então, é justamente isso. Então, existe uma falta de comunicação. Mas aí dá impressão... Sabe como resolve isso? O Alisson faz um vídeo e conta o que aconteceu. Ele dá uma entrevista e conta o que aconteceu. É fácil. Eu acho que ele vai mais para essa linha de falar que foi liberado, né? Ele não vai se queimar. Não sei, pode ser. Mas enfim. Tá aí, então, a situação do Luan, que virou o debate do Alisson, mas o Luan, então, volta de lesão aí e ganha a chance com o técnico. Bom, dito isso, eu não vou chegar aqui e falar o que a torcida quer ouvir. Eu não estou aqui para fazer isso. Então, tudo bem, se o pessoal ficar puto, tá tudo certo.
Beleza. Bom, para a gente avançar aqui, então, em relação à pauta... Gabriel, deixa eu dar um pitacozinho a respeito disso, né? A respeito disso. Muito rápido, muito rápido. Para mim, hoje, dentro do elenco do São Paulo, o que é saudável para o time, para o vestiário, para se jogar no Morumbi, para mim não tem comparação entre o Luan e o Alisson. Apesar de serem características completamente diferentes de jogadores, né? O Alisson tem uma característica, o Luan outra. Se é para oportunizar hoje, é o Luan. Na minha visão, não tem comparação. Estou falando que um é melhor do que o outro. O que eu estou querendo dizer é que o ambiente para o Alisson hoje é muito ruim. E a gente sabe que o torcedor, ele esquece, né, as coisas vão passando, o tempo vai passando e quem sabe vai amenizando a situação e em algum momento o Alisson possa ser aproveitado. Só que o treinador deixou claro o que ontem, Gabriel? Ele é o último da fila, certo? Ele falou isso, não falou? Sim. Ele é o último da fila. E, na minha opinião, corretamente. Não está errado, corretamente. Então, o quanto é viável na sua cabeça, pensando friamente, Chacon, é viável o Alisson ser titular contra o Primavera? Para mim é zero chance. Zero chance. Não tem chance. Mas para você seria normal ele colocar o Alisson e não colocar, por exemplo, o Negrutti, o Luan, o Pedro Ferreira, sei lá quem. Vai tirar um do meio de campo. É para você normal colocar o Alisson? Eu priorizaria, mas não por conta disso. Eu priorizaria porque você precisa oportunizar a galera mais jovem, porque o Alisson não estava jogando nada. São duas coisas completamente diferentes. São duas coisas completamente diferentes. São diferentes, Chacon. Só que ele não tem ambiente. E quando um jogador não tem ambiente, prejudica o ambiente dos outros. Cara, imagina o Alisson titular, aí fala lá a escalação, não fala lá no telão, coloca lá a foto dos guerreiros, beijando o símbolo e tal. Daí o Alisson tá aqui beijando o símbolo e tal. Aí fala, Alisson, ele já vai tomar a vaia, antes de entrar em campo. Beleza. Aí você imagina que a bola chega no pé dele, a torcida começa a vaiar. O que os jogadores vão fazer? Não tocar a bola pra ele, pô. Cara, prejudica. E ele também vai ter que ter um mental do cacete pra jogar nesse momento também, né? Lógico que vai. Em ele campo, o cara tomando uma vaia na cabeça vai ser... Ele vai ter que ser embaçado. Aí é que tá. Se eu sou o Alisson, eu já tô conversando com meus empresários. Lógico. Mas esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto, eu concordo. Eu acho que o melhor caminho também para ele é sair. O meu ponto é que todo mundo esquece algumas coisas, né? Que o Luan fez uma força danada para renovar. Lembra com o técnico Rogério Ceni? Todo mundo escolheu o lado do Luan, que não jogou uma porcaria nenhuma desde então. Só que aí, como ele bate, nossa, sou São Paulino e tudo mais, pô, coloca metade do chat aqui para jogar no lugar dele. Tem um monte de São Paulino aí. Entendeu? Mas então, quando ele renovou, ele estava bem? Não. Não, mas na época que ele renovou, ele tinha feito 2 gols, acho, né? Que ele fez tudo ali, bem, então renova por gol. É esse o ponto, entendeu? Mas era o momento da renovação, eu queria dizer. Ele era titular do time do Ceni em dado momento. Só que o Rogério continuava batendo na tecla. Precisa se cuidar. Sim. Precisa querer. Tava voltando de lesão. Precisa querer fazer o tratamento, tudo isso. Isso é uma coisa que a gente sempre falou aqui, né, Chacon? A questão mental, as atitudes fora do extracampo, a questão do peso, a questão de estar em forma. Isso a gente sempre falou aqui. Isso aí ninguém pode falar. Principalmente de mim, eu sempre falei a respeito do Luan dessa forma, né? Por exemplo, o Alan Franco. Eu bati aqui todo dia, tem que renovar, não pode perder. Depois que renovou, o que aconteceu? Estou falando que ele está muito mal, mas o rendimento do Alan Franco, junto com o coletivo, também caiu. Mas desde o ano passado, aí eu não consigo afirmar que é porque ele renovou o contrato. Agora estou tranquilo, 3 anos de contrato. Não, cara. Não é simples assim. Né? A avaliação da renovação. No momento que ele renovou o contrato, ele estava muito bem. Coincidentemente, caiu o rendimento do time dele depois da renovação. Né? No momento da renovação do Luan, ele estava bem? Ou vocês falavam assim, pô, pode perder o Luan pro Corinthians, pode perder o Luan pro Palmeiras. O treinador do Palmeiras falava do Luan, velho. O treinador do Palmeiras falou do Luan. Então, seria certo para você, naquele momento, perder o Luan pro Palmeiras? Hoje pra você pode falar que ele vai pra casa da... Pra mim, diferente. Pra mim, diferente. Luan nunca foi um cara essencial igual a gente tem hoje o Marcos Antônio. Característica diferente, Chacon. Não tô falando de característica, Renan. Tô falando de essencial pro time.
Teve um momento que o Luan foi. No Paulista de 2021, para mim, o Luan foi essencial, velho. Essencial? Essencial. No Paulista de 2021, para mim, o Luan era essencial. Tudo bem, vamos imaginar que tenha sido. Vamos imaginar que tenha sido. Tem 5 anos isso. Tá tudo bem. 5 anos. Aí, quando foi é uma outra história. Meia década. É uma outra história. De 2021 para cá, o que o Luan entregou, Renan? Zero. Por isso que eu falo assim, são muitas chances para um jogador. Então vamos esquecer os dois, Alisson e Luan. Por que escalar por que chamar essa galera e não colocar os moleques da base? A lista aqui dos... aí é uma outra história, Chacon. Por exemplo, por que o Luan... A gente ia debater um e outro, falar dos meninos. Para mim, o Negruti tinha que estar jogando faz tempo. É isso. Por que o Luan aqui entre os relacionados e não o Negruti? Sim, tudo bem. Assim, essa fase ótima do Luan no São Paulo, quem que era o treinador? É o Crespo. Crespo tem um carinho pelo menino, o Crespo quer ajudar o menino, quer ajudar o rapaz, pô. Isso é. Ele falou isso, acho que desde a primeira coletiva, né? Porra, ele falou que ele quer ajudar o Luan, queria voltar e tal. Acho que o Luan não vai ser um cara descartável, até porque, cara, essa posição primeiro volante, ela tá muito urgente, né? E a questão do Negruti, ele tinha encaminhado a renovação, mas ainda não assinou, né? Também tem isso. Encerra o contrato dele em julho agora, né? No fim de junho. Então é algo que tem que ter uma urgência ajudar também. Ajudar o menino. Você falou ajudar o menino. 26 anos, também não é mais nenhum menino. Pode dizer, o menino... Não, eu sei, Renan. Então, pra mim é menino, né? É mais novo que eu, é menino. Eu sei, Renan. É o que eu tô falando. Da mesma forma que o Alisson é responsável, o Luan foi responsável com um monte de coisa das tomadas de decisão dele. Perfeitamente. Né? Quando não quis aceitar propostas para sair, porque teve proposta em Curitiba, né? O Vitória não quis ficar com ele. Assim, ajudar, o São Paulo não tem que ser caridade. Eu discordo. Você quer recuperar um jogador, é um ponto. Agora, você não tem que ficar fazendo caridade, colocar ele, escalar ele, sendo que ele não entrega nada há 5 anos. Não entrega. Eu vou manter o meu posicionamento. Há tempos, acho que desde a época do Zubeldia a gente não tinha um debate tão debate. Problema de vocês, eu tô de boa. Eu discordo completamente a comparação com... porque, para mim, o nosso debate aqui é uma comparação. Luan e Alisson. O Alisson, as atitudes que ele teve, não acho que ele é o único culpado nessa história toda. Nesse triângulo que envolve 3 partes. Alisson, Corinthians e São Paulo. Ele não é o único errado. Só que ele teve algumas atitudes que comprometem. Muita gente pode estar pensando assim, pô, Renan, você jogando pela Portuguesa, você fosse um jogo do São Paulo. Para mim já não tem comparação.